bola. Vamos lá, então. A Ana não é da nossa equipe só, não. A Ana é o nosso anjo, né? Nós temos dois anjos aqui. Tem uma Ana e tem uma dona... a dona... Ela tá aí? Deixa eu ver se ela tá aqui. Dona Lídia tá aqui, sim. Dona Lídia tá aí. Vamos lá. Pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje nós vamos bater um papo sobre 10 maneiras de você iniciar a sua palestra. Antes da gente bater um papo sobre esse tema, eu vou só fazer uma introdução para que quem está chegando hoje, quem está caindo de paraquedas aqui hoje nessa aula, compreenda onde a gente está na jornada, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala que nós vamos trazer para vocês como a gente pode iniciar a nossa palestra, toda palestra ela tem um roteiro, ok? Existem diversos tipos de roteiro. Ah, meu Deus, esse aqui é o melhor roteiro? Não vou dizer para vocês que é o melhor, mas é o que eu mais vi funcionar. É o que a gente usa e já vi muita gente grande que vocês conhecem, usam roteiros muito parecidos com esse, ok? Bom, para você que está chegando hoje, você se deu muito bem. Por quê? Porque eu vou entrar no primeiro ponto do roteiro. A nossa aula hoje, ela é apenas daquele ponto que está escrito ali, ó, apresentação, chamar a atenção. Poxa, meu Deus, a aula inteira vai ser isso aí? Se você entrar na nossa plataforma, você vai ver que são mais de 50 vídeos que a gente tem desses passos aí. Só dessa primeira parte que você está vendo ali, ó, chamada de atenção, agradecer e dizer para o que veio, são 26 vídeos. Do diagnóstico, que é o ponto 3 ali, são mais 30 vídeos. Então, para cada ponto desse, eu vou no detalhe, explicando para vocês o que você tem que fazer em cada ponto. Então, vamos lá. A estrutura de palestra hoje, uma estrutura de palestra campeã, ela se divide em 4 partes fundamentais. A primeira é a apresentação. Depois, a gente tem mais 3 partes para baixo. Cada parte dessa, ela tem um tempo necessário que você pode ficar nela e existe também um objetivo macro naquele ponto. E como eu vou falar só do primeiro ponto, ou da primeira parte, o objetivo de você, ou o seu grande objetivo na apresentação da sua palestra, na abertura da sua palestra, é causar curiosidade. Então nós estamos falando de 5% da sua palestra, que é a apresentação. A apresentação é você dizer quem é você dizer para o que você veio, você fazer os agradecimentos. É aquela chegada. Você não entrou em conteúdo, você apenas está despertando no outro a vontade de te ouvir. Então, esse ponto, ou seja, a nossa aula hoje é 100% do que você precisa saber sobre roteiro de palestra. E o que eu preciso saber, Medeiros? De início, duas coisas. Primeiro, a apresentação é 5% e o objetivo da apresentação é chamar a atenção. É despertar interesse. É a pessoa falar assim, esse cara é diferente, essa moça é diferente. Poxa, eu preciso ouvir o que ele vai falar, ok? Então vamos lá. Então eu vou dar 10 maneiras para vocês de vocês chamarem a atenção. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que os primeiros segundos de uma palestra, ou até os 3 primeiros minutos, é o que vai definir a forma como as pessoas vão participar da sua palestra. Se nos primeiros minutos você não despertar o interesse, ele vai participar da sua palestra aqui. Se não despertar o interesse, ele vai fazer outras coisas que não seja participar com você. Existe, inclusive, uma pesquisa norte-americana que a gente traz, tem essa aula na plataforma, quando a gente fala de treinamentos. E nessa aula, diz, e lá eu mostro a pesquisa e mostro também a fonte da pesquisa, que diz o seguinte, uma pesquisa, se não me engano, de Harvard. As pessoas lembram com mais veemência da forma como você abre a palestra e daquilo que você faz no fechamento. Poxa, meu Deus, o que quer dizer? Quer dizer que, apesar do meio da sua palestra ser onde está o conteúdo, aquilo que é mais importante em termos de aprendizagem, as pessoas levam por mais tempo na memória a sua abertura e o seu fechamento. Então, isso tende a trazer para nós a seguinte ideia: eu não posso desprezar a abertura e nem o fechamento. Eu preciso saber encaixar isso muito bem. E digo para vocês, hoje eu estava assistindo hoje estava passando o dedo aqui no Instagram, tem um grande palestrante que também dá curso, e ele estava falando o seguinte, que a parte mais importante da palestra é a abertura, que é onde ele mais se esmera para fazer bem feito. E esses dias eu falei numa aula aqui, não me lembro se foi numa aula aberta ou na aula da mentoria, exatamente a mesma coisa. Que às vezes eu treino só a abertura, porque se eu acertar a abertura, o resto vai. Agora, se eu errar a abertura, eu tenho mais dificuldade de pegar na volta, igual diz o pessoal de frigorífico. Então, a abertura é muito importante. Vamos lá.
Quando que a sua palestra inicia? Comandante Amadeu. Não precisa abrir o microfone, não. Mas quando a sua palestra inicia, comandante Amadeu, não é quando você começa a falar. A sua palestra inicia quando o público começa a te ouvir. Então, a sua palestra pode iniciar para a Ana num ponto. A sua palestra pode iniciar para o Marcelo em outro ponto. A sua palestra pode iniciar para a Diana em outro ponto. E o que vai determinar o nível de retenção da sua mensagem é exatamente aquilo que vai acontecer nos primeiros momentos. Na nossa plataforma, tem uma aula que eu falo sobre 10 expectativas ou 10 motivos para você iniciar uma palestra chamando a atenção. Veja só, você precisa entender. O nosso método, as pessoas iniciam a palestra da seguinte maneira, com 3 pontos. Eu chamo a atenção, eu agradeço e eu digo para o que vim. Ok? Hoje nós vamos falar só sobre chamar a atenção. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, eu vou te dar 5 motivos, lá na plataforma são 10, mas eu trouxe só 5 para cá por causa do tempo, pelos quais você deve chamar a atenção de início. Primeiro, o cérebro, ele está acostumado com aquilo que é ordinário, com aquilo que é normal. O cérebro, ele se espanta quando ele vê algo diferente. Então, quando você inicia a palestra de uma forma diferente, de uma forma disruptiva, quando você quebra o padrão, mesmo que a pessoa esteja aqui no celular, quando você quebra o padrão, ela faz assim, ó. E se tiver interessante, ela desliga o celular e ela fica te olhando. Então, tudo aquilo que, se você pegar uma arte e tiver várias pessoas iguais, e nessa arte tiver alguém com a camisa verde ou com um vinho muito diferente daquilo que está no normal, o seu olho vai exatamente naquilo que é diferente. Ou seja, quando a gente quebra o padrão, a gente ganha atenção. Então é a primeira frase que eu quero que você anote. Quem quebra o padrão, traz atenção. Eu hoje estava num evento de um mágico. Ele é mágico profissional e ele é palestrante. Esse cara começou uns 2 ou 3 anos antes de mim e ele tem uma carreira muito sólida. E desde quando ele começou, foi um dos caras que eu mais me inspirei, assim, sabe? Você via que assim, tinha gente que estava muito longe, que era difícil eu me inspirar nele, e tinha pessoas que estavam mais próximas. Acho que a Elaine lembra dele. Você lembra do Janderson, Elaine, que fez o curso lá um ano antes da gente? Lembra? Hoje eu conheci ele pessoalmente. Ele estava em Curitiba, ele veio fazer um evento em Curitiba, ele me mandou uma mensagem, e eu conheci ele hoje pessoalmente. Ele ainda usa camisa de força? Usa camisa de força. Aí ele me chamou para eu ir no evento dele, eu fui, e foi muito legal. E uma das coisas que o Janderson estava falando era exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu durante muito tempo eu fui mágico, e depois eu virei palestrante, mas chegou um mentor que virou para mim e falou assim, ou você decide, ou você vira mágico, ou você continua sendo mágico, ou você vira palestrante. Se você continuar sendo mágico, você vai arrumar outro mentor. Se você for ser palestrante, eu vou usar a mágica, e ele falou exatamente essa frase, para quebrar o padrão e chamar a atenção. E aí, quando ele contou isso lá hoje, que uma menina perguntou para ele sobre mágica, e aí eu falei, cara, é exatamente isso. Então, quem quebra o padrão chama a atenção. Os primeiros segundos e minutos da sua palestra é quando as pessoas vão definir se elas vão te ouvir ou não. Se você é uma pessoa interessante ou não. Ela vai fazer um raio-x de você, só como você pega o microfone, sua entonação de voz, e ela vai fazer um raio-x de você e ela vai dizer, vai valer a pena ou não vai valer a pena. Por isso que quando você quebra o padrão logo nos primeiros minutos, você tende a trazer para você a atenção. Tá? Quando você quebra o padrão, e essa quebra de padrão traz algo, digamos assim, diferente e atrativo, você começa a criar uma conexão emocional com a pessoa. Veja só, presta atenção. Se você quebra o padrão, você ainda não ensinou nada para a pessoa. Mas você começa a criar com ela uma conexão emocional. E eu sempre tenho uma frase que eu digo, quando você atinge o coração das pessoas, atingir a mente e o cérebro é mais fácil. Quando a pessoa ela abre o coração para você, quando ela tem uma boa perspectiva sobre você, quando ela tem sobre você um olhar bacana, ela desarma e ela fica mais pronta para aprender. Então, quando você quebra o padrão, você normalmente cria um rapport emocional com a pessoa. Agora, eu vou voltar no nosso... Olha como é que você saber uma estrutura de palestra muito bem organizada e ajeitada e azeitada é importantíssimo. O objetivo da apresentação é causar curiosidade, quebrar o padrão. Mas o objetivo do próximo passo é criar conexão emocional. Então, se já na abertura, na apresentação, você começa a trazer a simpatia da pessoa para você, você começa a criar esse rapport emocional. Tá?
comandante Amadeu, que voltou da imersão da PNL, vai adorar ouvir rapport. Então, esse rapport emocional, tá joia? E, como quebra o padrão, você acaba cumprindo a grande missão da abertura, que é o quê? Gerar uma curiosidade. E quando você gera curiosidade, a pessoa é como se fosse um imã. Ela vai ficar ligada em você, porque ela fala, pô, não quero perder o que ele vai falar, não quero perder o que ele vai fazer, não quero perder o que vai acontecer, tá bom? E por fim, isso desperta e gera autoridade. E por que isso desperta autoridade? Porque ela começa a entender o seguinte, eu esperava uma coisa, mas eu já vi que eu vou receber outra. Esse cara é diferente. Essa pessoa, ela é diferente. E aí você começa, então, a ter a oportunidade de trazer para ela o seu conteúdo. Mas vamos lá. Então, o objetivo da nossa aula hoje não é eu convencer você que é importante você quebrar o padrão na abertura. O importante é eu mostrar para você 10 maneiras que você pode abrir a sua palestra de maneiras diferentes. Como é que os palestrantes normais, eles abrem suas palestras? Normalmente, a pessoa pega o microfone e ela começa. Eu sou Antônio Medeiros, sou coronel do Exército Brasileiro, tive a oportunidade de passar um ano no Haiti, e morei na região da Amazônia por 6 anos, e tive a oportunidade de fazer o curso de operações na selva, o curso tal, o curso de Caatinga, o curso disso, o curso daquilo, e não sei o quê. Sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, e é um prazer enorme estar aqui, quero agradecer a Diana pelo convite. Quando você começa a falar de você, existe uma grande tendência da pessoa ela desconectar, a não ser que ela seja uma pessoa, o Paulo Vieira tem uma ferramenta, que é o DISC, né? E numa das análises do DISC, do Paulo Vieira, ele tem uma força que chama conhecimento. A não ser que você tenha essa força que se chama conhecimento muito bem aguçada, você não vai ficar conectado nessa mensagem. Você vai desconectar. Por quê? Porque você foi ali para ouvir sobre liderança, sobre saúde emocional, sobre vendas. É interessante você ouvir o currículo da pessoa? Mas é muito mais como se você estivesse falando assim, ó, eu sou bom para estar aqui, tá? Tô te dando uma carteirada, você tem que me ouvir porque eu sou coronel, você tem que me ouvir porque eu sou PhD, você tem que me ouvir porque fiz MBA na USP. É como se você estivesse dando uma carteirada. Para muitos, isso soa até de uma forma, digamos assim, não tão bom, não tão elegante. Para outras pessoas, não faz tanta diferença. Tá? Muitas vezes, até quando o próprio contratante ele me chama e ele me pede o meu currículo, eu coloco lá, coronel do Exército Brasileiro, palestrante de liderança. Às vezes coloco só isso. Por que eu ponho coronel? Porque as pessoas sabem que eu sou pela rede social, por um monte de coisa. Então, eu tento fugir desse padrão. E vejo que os palestrantes que mais engajam são as pessoas que fogem desse padrão. Medeiros, então quer dizer que você não fala na sua palestra que você fez um MBA em liderança? Eu falo. Então quer dizer que você não fala que você tem um mestrado em liderança? Não, eu falo. Quando eu vou contar uma história, eu digo o seguinte: quando eu estava cursando um mestrado, eu fui fazer uma entrevista com o Marcelo Crisca, e o Marcelo Crisca me contou tal coisa. Então, ao longo da minha palestra, o meu currículo aparece. Mas ele não aparece como currículo, ele aparece como experiência. E isso é muito mais forte do que você abrir a sua palestra falando que você é professor, que você é coronel, que você é dentista, que você é médico, que você é PhD, que você é não sei o quê. Tá ok? Ou seja, o meu currículo ele vai aparecer ao longo da minha palestra. Mas ele não aparece como item, ele aparece como experiência. Ele não aparece como informação, ele aparece como autoridade. Quando eu estava fazendo um mestrado, opa, então se esse cara estava fazendo um mestrado, e ele está contando essa história, a autoridade ela entra de uma forma muito mais palatável do que no currículo. Então, você vai falar do seu currículo, você só não vai falar na abertura. Tá joia? Então, também você vai ser anunciado, né, Medeiros? E normalmente as pessoas vão fazer a leitura de um mini currículo na tua apresentação, na tua introdução. Isso, que a coach falou exatamente. Normalmente você é anunciado. E quando você for anunciado, se a pessoa lê teu currículo, tem pessoa que me pede, eu mando uma coisa, mas ela pega na internet, ela lê um currículo gigante. Tudo bem, eu não vou dizer para ela não ler, eu não tenho vergonha do meu currículo. Eu só estou falando que se o locutor leu o meu currículo, é uma coisa. Agora, eu pegar o microfone e eu começar a falar do meu currículo, é uma coisa que eu não posso dizer que está errado. Eu só estou dizendo que talvez eu não acredite que seja a melhor maneira de você abrir uma palestra. Tá joia? Então vamos lá. Quais são as 10 maneiras, Medeiros, que você acha que eu posso abrir uma palestra? Primeira coisa, estatística surpreendente. Se você pega o microfone e você, no primeiro slide, já entra uma estatística com um número extremamente diferente sobre uma atividade qualquer,
Quem está sentado vai olhar, porque ela não espera uma estatística. Ela espera um currículo, ela espera um título, ela espera o título da palestra, ela espera alguma coisa bem amena para você começar. E se tu joga uma estatística, vamos dizer, o comandante Bruno, ele trabalha lá na Polícia Militar do Amazonas. Se ele abre a palestra dele, dizendo assim, ó, 98% das pessoas que estão presas são filhos, são filhos de casais separados. Nem estou dizendo que é isso, tá, Bruno? Estou chutando. Vamos dizer que ele está dando uma palestra para casais. E ele abre com essa estatística. Os casais que estão sentados ali, eles vão olhar, sabe que o Bruno é da polícia, e eles vão dizer, pô, esse cara sabe o que ele está falando. Então vai chamar a atenção. É um negócio que impacta a pessoa de início. E isso vai trazer a atenção dela para você. Tá? Porque o cérebro, ele foi programado para ele captar anomalias rápido, para ele se proteger. Então, um dado forte, ele chama a atenção da pessoa. Então, você pode abrir, por exemplo, falando sobre liderança, você sabia que 70% do nível de engajamento, da composição do nível de engajamento de um colaborador, vem do posicionamento do seu líder imediato? Olha a importância da empresa investir na liderança intermediária. Porque 70% do engajamento de um líder, de um colaborador, está aliado ao comportamento do líder imediato. Ou seja, a empresa pode ter um ótimo CEO, a empresa pode ter um ótimo diretor, a empresa pode ter ótimos equipamentos, uma boa política, mas ainda assim mais de 50% do nível de engajamento é do supervisor. Está aliado ao comportamento do supervisor. Será que é importante desenvolver esse cara? Então, a gente tem a possibilidade de, na abertura, quando você joga um dado desse, você fala assim, opa, alguma coisa eu preciso aprender com esse cara. Porque já na abertura você chama atenção. Ó, veja só, você abre a sua palestra e joga esse slide lá. E se eu fosse fazer a palestra com esse slide, eu ainda ia botar ele bem grandão. Tá? Eu ia tirar esse alvo daqui e ia botar ele ainda maior. Tá? Olha lá, ó. 50% das vendas é fechado pelo vendedor que responde primeiro o WhatsApp. Sabia disso? Ou seja, não é sorte, é rapidez. Se você abre uma palestra sobre vendas com um dado desse e você está ali para vender mais, eu duvido que o seu comportamento depois desse slide não vai ser diferente na hora de responder as pessoas no WhatsApp. Eu duvido que a sua prioridade não mude. Por quê? Eu nem dei a palestra, mas quebrou o padrão, te chamou a atenção. Tá? E esse é o primeiro ponto. Eu não vou nem passar aqui, tem sempre na plataforma, pessoal, tem sempre um exemplo de saúde emocional, de vendas, de liderança, em algumas eu coloquei de comunicação também, tá? Que são os temas que as pessoas mais trazem para a gente nas nossas mentorias e nos nossos cursos. Então eu sempre deixo de tudo que eu estou fazendo, eu estou sempre deixando na plataforma um exemplo de saúde emocional, de vendas e de liderança, tá bom? Sabe uma outra coisa que você pode fazer também? É abrir com uma pergunta poderosa. Ao invés de você abrir com um slide, você pode abrir com uma pergunta. Mas não necessariamente a pergunta precisa ter ou precisa ser respondida. Hoje, no evento do Janderson, ele abriu o evento dele com a seguinte pergunta: qual é a margem de lucro real da sua empresa? E você acredita que eu fiquei pensando? Eu saí de lá pensativo. Cara, eu trabalho com palestra. Eu nunca calculei a margem de lucro real. Porque, ó, eu gasto com viagem, com lanche no aeroporto, com isso, com aquilo, eu gasto com tráfego, eu gasto com slide que eu contrato para fazer, eu gasto com isso, com aquilo. Cara, você acredita que eu nunca botei isso no papel? E eu fiquei pensando, eu sei qual é o meu faturamento, mas eu não sei a minha margem de lucro. Só para você ver, uma pergunta que o cara fez me conectou com o resto do evento, porque eu fiquei pensando, eu fiquei esperando ele ensinar como é que ele calculava o lucro real. Eu queria saber se eu estava certo da forma como eu estava pensando. Sabe o que ele fez? Ele fez o evento inteiro. Às 5 da tarde ele deu um intervalo, liberou a turma e falou, na volta do intervalo eu vou ensinar vocês a calcular o lucro real. O evento vai até às 9. Ou seja, eu não ouvi a segunda parte, porque às 5 horas eu vim embora porque eu tinha aula com vocês hoje. Mas eu fiquei a palestra inteira pensando na pergunta que ele me fez. Olha o poder de você saber montar um bom roteiro de palestra. Por isso que eu chamo de roteiro magnético. Você puxa a atenção das pessoas. E eu sou palestrante, macaco velho. E eu fiquei... Então, se eu sou um palestrante de liderança,
Eu posso abrir com qualquer uma dessas perguntas. Na nossa plataforma lá, para cada item, tem 5 perguntas. Né? Para cada tipo de palestra, tem 5 perguntas. Para comunicação, para saúde emocional, você vai ter um slide lá com 5 perguntas. São sugestões que eu estou te dando que você pode abrir. Sua palestra, o seu treinamento. Você pode abrir os seus eventos. Né? Vamos dizer que eu vou dar uma palestra, eu pego o microfone e falo: bom dia. Antes de iniciar a nossa palestra, eu queria saber de você. Qual é a principal razão pela qual os talentos deixam a sua empresa? Aí você pergunta e deixa um silênciozinho. Eu poderia perguntar, tá? Você sabe qual é o comportamento de um líder que mais influencia o engajamento de uma equipe? Para você, qual é? Durante a nossa palestra, nós vamos falar sobre alguns deles. Então, quando você faz uma pergunta, por mais que ela seja uma pergunta simples, ela não pode ser uma pergunta de sim ou não. O ideal é que seja uma pergunta reflexiva. Se a pessoa estiver ali no celular fazendo qualquer coisa, quando você faz a pergunta, ela faz assim. Porque o nosso cérebro detesta pergunta sem resposta. Então ele quer responder, mesmo que ele não vá falar alto, mas ele quer responder. Para ele mesmo, para ele falar assim: isso aí eu sei. Ou ele dizer: pô, isso aí eu não sei. Será que é isso? Será que é aquilo? Tá? Você sabe qual é a habilidade que mais diferencia vendedores de alta performance? Aí uns vão achar que é o carisma, outros vão achar que é conhecer o produto, outros vão achar que é o rapport com o cliente. E aí, como você também não vai responder naquele momento, ele vai passar a palestra inteira competindo para saber se ele acertou ou se ele errou. E você fisga a atenção dele. Porque ele vai ficar assim: será que ele vai falar agora? Será que ele vai falar agora? Será que ele vai falar agora? Então, é uma maneira inteligente de você abrir a sua palestra. Você pode abrir com uma estatística. Eu me lembro que eu conto isso, acho que eu contei isso na aula da plataforma, e acho que eu já contei isso em outros lugares. Eu tenho uma estatística que eu nunca me esqueço, cara. O cara abriu uma palestra uma vez e colocou assim, cara, tinha um gráfico grandão, 98% das mulheres que andam em transporte público nas grandes capitais do Brasil já sofreram assédio sexual. Ou foram abusadas. Eu falei: caraca, 98%? E aí ele fez uma outra pergunta: a sua esposa anda de transporte público? A sua filha anda de transporte público? E ele diz: talvez, se elas não andam, a sua neta pode andar daqui a uns dias. Será que isso não é um problema dos homens também? Cara, eu nunca me esqueci. O dado foi tão forte que eu não me esqueci. Tá ok? Então, ó, saúde emocional, 5 perguntas. Então, lá na plataforma tem tudo lá. É só vocês acessarem. Tá joia? Olha, tem uma pergunta interessante aqui, ó. O que a ciência descobriu sobre emoções e desempenho? Você sabe? Você sabe o que ela descobriu ultimamente? E você faz a pergunta e deixa. E toca a tua palestra. Dá um tempo para ela pensar e toca a tua palestra. Tá arriscado no meio da palestra alguém levantar a mão e falar assim: você fez a pergunta, mas você não falou. Aí você pode falar: não, calma, eu vou falar mais para frente. Então, é uma forma de você trazer as pessoas. Esse aqui eu fiz de comunicação, lá na plataforma tem também, tá bom? Bom, enfim, então é a segunda maneira. Terceira maneira, história no clímax. O Roberto tem um livro que chama Sucesso é Ser Feliz. Um dos livros mais legais que eu li do Roberto. Tá? Quando eu digo Roberto, é o Roberto Chiniachik, tá? E o livro começa com a história de um paciente terminal. Ele começa com o paciente, acho que na cama do hospital, e ele fala: ele não sabia que era o último dia seu de vida. E aí ele discorre no livro um monte de coisa, mas quando ele coloca aquilo ali, fica todo mundo assim: cara, o que aconteceu com esse cara? Por que ele chegou nesse ponto? A ideia do livro é mostrar o seguinte: que ele chegou no último dia, não sabia que era o último dia, e tinha muita coisa que era simples, que o dinheiro não pagava, que aquele cara não viveu, porque ele não sabia que era o último dia de vida. Como dar um beijo na esposa, como abraçar a filha, como se sair de casa, e muitas outras coisas. Então, uma outra maneira de você abrir é o clímax. Depois de 6 meses negociando com o cliente, ele olhou para mim e me disse: a sua proposta é a melhor. O seu preço é o melhor. Mas eu vou comprar com o seu concorrente. E aí eu posso dizer: o dia que isso aconteceu comigo, eu decidi mudar a minha maneira de vender. Aí eu não vou falar mais nada. Vou agradecer, vou dizer para o que eu vim e vou iniciar a palestra. Vai ficar todo mundo assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Por que o cara comprou com outro? Por que ele, sabe, vai ficar aquele... E vai ficar todo mundo ligado, porque eles vão saber que em algum momento você vai voltar na história. O cara quer completar. O cara quer completar a ideia. Então vocês estão vendo como são maneiras de você abrir a palestra,
chamando a atenção, maneiras inteligentes. E no terceiro item da nossa estrutura, isso tem lá na plataforma, eu ensinando, o que eu faço? Eu faço você fazer uma ligação da forma como você abriu, chamando a atenção, para dizer para o que veio. Como, por exemplo, contei a história, disse sobre isso, agradeço o meu amigo Marcelo por ter me convidado para estar aqui hoje, nesse evento maravilhoso. Agradeço a cada um de vocês, porque é importante agradecer quem te convidou e a plateia. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui hoje, tal, e tal, e tal. E hoje nós viemos aqui para falar sobre vendas consultivas. Disse para o que vim. E vim para que aquilo que aconteceu comigo não aconteça mais com você. Porque é extremamente deselegante. Ó, eu joguei a história no clímax, agradeci, quebrei o padrão. Quando eu agradeço, eu saio daquele clímax, volto para o terceiro ponto, que é dizer o que vim fazer aqui, que é fazer uma palestra sobre vendas consultivas, e voltei no item. Retornei nele. E digo para ele, e vim para que isso não aconteça com você. Então agora nós vamos começar a falar sobre um dos assuntos mais importantes de todas as empresas. É como vender mais e melhor. E aí você inicia a palestra. Mas você quebrou aquele padrão. Você tirou aquela atenção das pessoas, de quem é esse cara, o que ele vai fazer, ok? Uma outra maneira. Às 18h42, ela me respondeu sorrindo. Era uma sexta-feira, isso dá uma dramatizada. Era uma sexta-feira à tarde, final do expediente, uma semana difícil, e durante toda a semana ela vinha reclamando comigo dos desafios que ela estava vivendo. Às 19h10, ela me mandou uma mensagem, e essa mensagem, ela estava normal. Uma hora depois, ela participou de uma reunião online, e às 22h, ela me mandou uma foto, ou me fez uma ligação de vídeo, e ela estava chorando sozinha dentro do carro, sem conseguir voltar para casa. E essa cena, até hoje, está gravada na minha mente. Eu estava viajando, estava em Goiânia dando palestra, mas nunca esqueci dessa cena. Ou seja, você contou a história no clímax, você agora agradece. Quero agradecer meu amigo Amadeu por ter me convidado para estar aqui hoje, para falar sobre esse assunto tão importante. Quero agradecer a cada um de vocês que está preocupado com a saúde emocional e com a saúde dos seus colaboradores. Quero agradecer a cada um de vocês que não está preocupado somente com o lucro, que numa sexta-feira à tarde está aqui para ouvir sobre como nós podemos ter lucro, mas cuidar das pessoas. E eu vim aqui hoje para mostrar para você que é possível bater metas sem perder pessoas, que é possível girar o prato das pessoas e girar o prato da alta performance, desde que você aprenda ferramentas e preceitos importantes. Ou seja, você quebrou o padrão, o cara ainda não sabe o que aconteceu, mas ele sabe que ele precisa te ouvir, porque ainda existe alguma coisa que ficou, que ele não conseguiu ligar os pontos. E ele vai ficar ligado para entender o que aconteceu, o que vai acontecer. Tá? Então é uma outra maneira de você abrir, tá joia? Como eu sempre estou dizendo para vocês, eu e a Elaine, a gente tem uma mentoria que se chama, na verdade são duas mentorias, uma é a palestrante high ticket, tá? A outra é treinador imbatível. A gente pegou duas competências que o mercado hoje valoriza, tanto a palestra quanto o treinamento, e a gente montou esse combo que a gente está chamando de Jornada dos Palcos, que é uma mentoria completa, que vai te ensinar do zero, desde como você abre uma palestra, até como você encerra uma palestra. Desde como você se posiciona, a como você vende as suas palestras. Então, depois da aula, se você quiser bater um papo com a gente sobre esse assunto, alguns aqui já são nossos alunos, outros ainda não. Será um prazer ter você com a gente nessa caminhada, que começou agora e vai até janeiro de 2027. Tá? É uma mentoria completa. Nós não temos pressa, nós não botamos muita gente na turma, a gente vai devagar. Se você assistir nossas aulas na plataforma, você vai ver que a gente vai no detalhe. Tá ok? Tem exercício, a gente corrige seus exercícios, desde que você faça e manda pra gente. Tá bom? Bom, então vamos seguir. Quarto item, Medeiros, objeto cênico. Se você percebeu, quando eu abro o título da aula, você vai me ver com um prato na mão. Ok? Em muitos momentos eu uso o prato no meio da palestra. Em outros momentos eu uso o prato na abertura da palestra. Depende daquilo que eu vou fazer. Mas, uma coisa é verdade. Muitas vezes eu abro as minhas palestras girando o prato, não com o dedo, né? Com essa varetinha
Eu giro vários pratos lá na frente para chamar a atenção e para dizer que eu estou indo ali falar sobre liderança. Eu costumo sempre dizer, eu venho aqui para dizer para vocês que liderança não é um exercício de ou, é um exercício de e. Liderança não é produzir ou cuidar de pessoas. Liderança é produzir e cuidar de pessoas. Liderança não é produzir, cuidar de pessoas ou cuidar de processos. Lideranças é produzir, cuidar de pessoas e cuidar de processos. Liderança não é produzir, cuidar de pessoas ou investir na cultura organizacional. Liderar é cuidar de pessoas, cuidar, cumprir a missão, cuidar dos processos e cuidar da cultura organizacional. É exatamente esse o seu papel. É ser um grande malabarista. E eu sei que você não sabe girar esses pratos, mas eu te prometo que até o final da palestra você vai aprender a girar. E aí, no meio da palestra, eu ponho as pessoas no palco para girar os pratos. E aí ensino as pessoas como é que gira os pratos. Então, é uma forma diferente de você abrir uma palestra. Chama atenção, é disruptivo, você traz a pessoa para participar com você. Ou seja, você pode ser criativo na abertura das suas palestras. Amanhã eu estou indo para Goiânia. Eu vou fazer um evento em uma cidade perto de Goiânia. Eu vou abrir o evento exatamente com isso aqui, ó. Amanhã eu vou falar sobre o tripé do funcionário ou do colaborador que não agrega. Eu vou falar de 3 fatores que um colaborador que não agrega pratica. E essas cordinhas são cordinhas mágicas. E eu vou abrir com elas, tá? Então, eu amarro as cordinhas e aí, de repente, no meio da palestra, eu não vou fazer tudo aqui só para ganhar tempo, no meio da palestra, eu faço as cordas se unirem sem que a galera consiga perceber, tá? Aqui, ó, elas estão separadas, e aí, ó, estão separadas. Eu vou falando, de repente eu faço um movimento e elas se unem. E aí eu falo dos 3 princípios ou 3 coisas que um colaborador que não agrega faz e que muitas vezes ele deixa a sua empresa enrolada. E aí eu fico com um negócio assim. E aí, ao longo da palestra, eu vou desenrolar e falar de 3 comportamentos que ele tem que ter para combater esses 3. Mas eu vou abrir amanhã a palestra exatamente com essas 3 cordinhas. Tá? Por quê? Eu quero chamar a atenção da pessoa. E na medida que eu fico a palestra inteira com as 3 cordas na mão e eu vou desenrolando, ela fala, falta 2, falta 1, falta 3. E aí eu vou desenrolando, tá bom? Isso aqui tem também na nossa plataforma, na parte de treinador, não tem na palestra, tá? Tá dentro do curso de treinador. A gente tem lá mais de 30 dinâmicas que eu ensino a fazer, e a gente ensina também no treinador a fazer alguns truques de mágica. Esse aqui é outro que muitas vezes eu uso, que é o bornal. As pessoas vão colocando aqui dentro do bornal R$2, 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 R$2. Aí, de repente, eu mando alguém enfiar a mão lá, o cara enfia a mão e acha 20. E aí eu falo sobre sinergia, falo sobre um monte de coisa. Então, são objetos cênicos que você pode chamar atenção. São simples, que numa aula de 5 minutos eu ensino o cara a fazer, ele faz. E ele aprende a fazer. Quem foi no nosso último evento presencial, Marcelão, não sei se estava, mas eu lembro que a dona Lídia estava, eu lembro que o professor Rufino estava, eu lembro que o Marcão estava. As pessoas aprenderam a fazer isso aqui e não demorou 5 minutos, porque são truques de mágica. E simples de fazer, mas que diferenciam você do palestrante normal. Exatamente o que o Janderson falou hoje. O Janderson falou, eu, na verdade, me transformei num palestrante que faz mágica. Porque um palestrante que faz mágica ganha mais do que um mágico que fala de uma boa palestra. Tá certo? E ele é diferenciado, porque ele faz mágicas muito bem. Tá bom? Então, são coisas que a gente aprende, que a gente pode fazer, né? Aqui, ó, quando fala objeto cênico, bússola. Já abri treinamento com bússola na mão, já abri treinamento com chave na mão, já abri treinamento com um copo de água e com sorrisal na mão. Os meninos que me acompanham há mais tempo já viram eu fazer uma dinâmica do sorrisal que é muito legal, muito simples, que é a transformação que um sorrisal com capa, se você pegar um sorrisal e jogar ele dentro do copo de água, não acontece nada, porque ele está com capa. Se você tira a capa e joga o sorrisal, ele ferve. Eu já entrei e joguei ele com capa dentro do copo e falo, ó, se você veio para cá com capa, você não vai aprender nada. Para você aprender aqui hoje e valer a pena o que você está fazendo aqui, você precisa tirar a capa. Eu tiro a capa e jogo o sorrisal vira. Eu falo, cara, o remédio que a sua empresa precisa não pode ter capa. Então tira suas capas, escuta o que eu vou te falar. É uma maneira de você abrir a sua palestra. Então, é isso que eu estou tentando trazer para vocês, que a palestra, ela não precisa ser uma coisa chata. Gente, eu só estou falando de abertura. Eu estou falando de 2 minutos. Se a sua palestra tem 60, nós temos 58 para construir. Eu estou construindo com você os 2 primeiros. Então são diversas possibilidades. Está tudo gravado na plataforma. Você pode entrar lá, que está lá. Tá? Uma outra maneira que é sensacional, constrangedora, que, cara, dá um pavor, é o cara abrir a palestra em silêncio.
Quem está sentado não sabe se ele travou, não sabe se ele se emocionou, não sabe o que aconteceu, o cara pegar o microfone e ficar. Gente, é pavoroso. Eu já fiz isso uma vez. Uma vez o Roberto me chamou para dar uma aula sobre palestra, né? E eu era o coordenador do curso. E eu me lembro que era um evento grande que a gente fazia, e eu era o mestre de cerimônia. Então eu sempre abria, fechava, abria, fechava. E numa dessas que eu fui abrir, eu peguei o microfone e fiquei parado. Cara, você precisa ver a reação das pessoas. E aí, quando deu assim um tempinho, eu virei e falei assim: sabe por que a gente está aqui hoje? Para isso nunca acontecer com você. Porque aquilo que você pensou sobre mim é o que a sua audiência vai pensar sobre você. Então hoje é um dia de você aprender a abrir uma palestra com o pé direito. E para fazer isso, vou chamar o palco fulano de tal. Chamei o palco, passei para fulano de tal. Então você vê que são maneiras diferentes de você abrir. O silêncio intencional, ele pode ser usado para vendas, ele pode ser usado para saúde emocional, pode ser usado para diversos assuntos. Tá? Ó, esse desconforto que vocês sentiram em alguns segundos é o mesmo desconforto que muitos líderes evitam enfrentar durante anos. Ó, imagine viver 100 anos sem conseguir silenciar propriamente. E aí você pode pegar o viés que você quiser. Tá? Mas eu estou mostrando uma maneira diferente de você abrir uma palestra. Tá joia? Declaração polêmica. Você pode pegar uma declaração polêmica. Antes de eu partir para a declaração polêmica, eu estou falando igual a metralhadora. Deixa eu só parar de compartilhar e ver se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho. Tá? Eu vi que a dona Rosângela entrou, vi que o Rossiner entrou. Como eu não tinha falado com vocês antes, queria saber se vocês estão conseguindo acompanhar, dona Rosângela, Rossiner, Nil, que veio hoje também com a gente aqui, Diana, está conseguindo acompanhar, Diana? Brunão, vamos lá, como é que tá para vocês aí? Tá de boa? Tudo certo. Medeiros, estou acompanhando. É que eu tô com a câmera fechada, que eu vim pegar a Isabela no curso aqui de música. Tá, Eu João, tô mas acompanhando tá aqui. conseguindo acompanhar? Sim, sim. Então tá bom. Então dá um abraço na minha nora aí. Vamos lá. Tá. Tudo bem, Nil? Eu estou conseguindo acompanhar, estou amando. Tá joia. Show de bola. Parabéns na aula. Obrigado. Dona Nil, tá conseguindo acompanhar? Tá tudo tranquilo, sim. Tá. Professor Rufino, na paz? Dona Lídia, nosso anjo, na paz, dona Lídia? Tá joia. Brunão, tudo na paz? Alto e claro, comandante. Então tá joia. Então vamos tocar. Bom, então vou continuar, vou compartilhar de novo minha tela com vocês para a gente seguir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Comandante Fleury, quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, uma colocação, se possível. Eu costumo iniciar as minhas palestras, às vezes, com música e coloco o pessoal para dançar, ali para fazer uma conexão ali nos primeiros minutos. É válido essa forma de começar? Nil, é válido. Muita gente gosta, mas tem muita gente que também não gosta. Tá? Por exemplo, eu sou um perfil difícil para esse tipo de dinâmica, entendeu? Então, assim, tem muita gente que adora, mas eu sou um perfil, às vezes, difícil para esse tipo de dinâmica. O que é um perfil difícil? Como é que eu vou dizer assim? Às vezes, dependendo do assunto ou da forma como o palestrante coloca, fica 10. Às vezes, como ele coloca, não casa com a mensagem. Se você está abrindo, eu tenho mais dificuldade do que no fechamento. Por quê? Porque ninguém se conhece ainda, eles não te conhecem, a não ser que você fosse cantora e você abrisse cantando, ou tocando um violão, cantando, e você no refrão chamasse a participação deles. Aí eu acho que é uma forma mais inclusiva, de formas assim, mais aberta de trazer o público. Agora, só colocar lá a música e começar, vamos lá, pessoal, não sei o quê, eu tenho mais dificuldade na abertura. Talvez no fechamento. Eu acho que por quê? Porque no fechamento a pessoa já riu com você, já te escutou, já te ouviu, entendeu? Então aí eu acho que talvez seja mais adequado. Agora, Medeiros, é errado? Não, não é errado e nem é certo. Se você conseguir acertar ou encaixar a música com uma palestra, 10. Ou às vezes você pode usar, eu já fiz isso, mas não no começo.
às vezes botar uma música, botar a galera para dançar, interagir e falar assim, viu como que foi difícil, como é que foi, né? Para muitos foi desafiador, para outros não foi tanto, e você usar a metáfora para o dia a dia. Aí a pessoa vai entender o porquê que você fez, entendeu? Eu costumo fazer justamente nessa aí, se né, você... encaixar que ali você fala? a música. Oi? Qual é o tema que você fala? Inteligência emocional. Tá. Eu costumo encaixar mais a música, o ritmo, ali encaixar no tema que eu vou estar falando no dia da palestra. Não, Tem uma show. coisa Se você... bacana, o Medeiros, ele deu a resposta que eu também daria. E, por exemplo, uma das coisas que nós avaliamos na mentoria é o teu estilo. Porque em palestra, nós vamos concordar que não tem especificamente um certo ou errado, existem boas práticas, e eu super concordo, daria a mesmíssima resposta que o Medeiros colocou, com a questão de que tem que combinar estilo, tem que combinar tema e tem que combinar propósito. E assim, você pode fazer tudo, desde que você consiga encaixar com o que você vai falar, entendeu? Às vezes, quando você coloca uma música, você pode pegar o desconforto que ela gera em alguns e trabalhar isso no tema. Ou você pode pegar a união que ela trouxe para outros e trabalhar isso no tema. Então, assim, não existe um certo ou errado, existe a forma como você talvez encaixe dentro do contexto. Agora, se você me perguntar, Medeiros, ela é melhor na abertura ou no fechamento? Eu acho que existe uma grande probabilidade de você acertar mais se você fecha com ela. Tá? A não ser que você, na abertura, use a música de âncora para trazer um ensinamento. Tá joia? Fala, Brunão. Comando, só uma situação. O senhor sabe, esse curso, ele ministra como a gente fazer a propaganda da palestra ou somente a estrutura da palestra? Não, é completo. Você vai ter aula de quais assuntos você vai precisar abordar para o que a gente chama de ocupar seu território. Entendeu? Por exemplo, vamos dizer que o seu batalhão receba a área de Humaitá. O que adianta você receber a área de Humaitá se você não ocupar a área de Humaitá? Os índios da Transamazônica lá vão tomar conta, então você precisa ocupar a área. Então a gente ensina no curso a você definir o seu território e ensina você como é que você ocupa esse território. E depois durante o curso a gente vai falar sobre mídias sociais, sobre coisas que um palestrante precisa ter. Então, assim, a gente vai falar do A a Z relacionado à palestra. Tá bom? Perfeito, obrigado. Bom, fala, professor Rufino, o senhor levantou a mão? Sim. O Medeiros, você fala do tema, uma pergunta poderosa, agradece. Eu costumo colocar um vídeo impactante. Rola isso? Professor, rola. É uma maneira diferente de isso abrir. Só tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, o vídeo não pode ser grande, tá? E segundo, o vídeo não pode ser muito conhecido. Tem um vídeo do macaco que roda por aí, que é um macaco que o pessoal conta as bolas, né? Então, assim, eu vejo muito palestrante, às vezes, abrindo com ele. Não sei se vocês já viram um vídeo que tem uns macacos que ficam jogando uma bola de basquete, aí, na verdade não, ficam as pessoas jogando uma bola de basquete, aí entra um vestido de macaco, pega a bola, passa. Todo mundo já viu esse vídeo, já vi muita gente abrindo palestra com ele. Então, assim, tomar cuidado. Se é um vídeo muito conhecido, toma cuidado, porque você vai passar a imagem de que você é comum. Entendeu? De que você é commodity. Você faz o que todo mundo faz, porque você faz o vídeo que todo mundo passa. E muito cuidado com o tamanho de vídeo. Ok? Mas agora eu vou te dar uma dica pessoal minha. Não tem certo nem tem errado. Às vezes, é melhor o cara ter contato com o seu rosto e a sua voz primeiro, tá certo? E talvez só usar o vídeo um pouquinho depois. Jesus já dizia, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, eu gosto de abrir sempre com a minha voz, com o meu rosto. Eu até uso o vídeo, mas eu ponho ele um pouquinho depois. Tá? Mas assim, não está certo nem errado. São pensamentos que eu vejo. Tá bom? Tem uma aula que é sobre elementos externos. O que são elementos externos? Elementos externos são vídeos, imagens, estatísticas, perguntas, cases, histórias. E aí eu conto onde que encaixa cada ponto desse. Por exemplo, o vídeo encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui. Onde você não deve usar o vídeo? Aqui. Histórias, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui. Onde você não deve usar histórias? Aqui. Então aí eu vou... É uma aula sobre o elemento. Então, elemento vídeo. O que um vídeo precisa ter? Como é que ele tem que ser? Qual é o tempo que ele tem? Onde que ele encaixa e onde que ele não encaixa. Então, tem uma aula que é só sobre isso. Tá? Então, para cada elemento externo que você traz para uma palestra, tem uma aula que é só sobre isso. E tem uma que o aluno nunca faz, mas vai ter lá. Que é anotar suas histórias, que foi uma das coisas que mais marcou a minha carreira.
aprender a contar histórias. Eu aprendi isso com um cara chamado Sérgio Tinem. Foi o cara que me ensinou isso. Desde o dia que o Tinem me ensinou isso, eu falei, cara, o Roberto falava, mas eu não entendi. O Roberto falava, eu não entendi. O dia que o Tinem me explicou, eu falei, cara, agora a ficha caiu. E eu virei um bom contador de história. Tá joia? Comandante Fleury, eu não sei se o senhor quer me perguntar, tem uma mãozinha levantada aqui, mas o senhor acha que o senhor está em dois. O senhor quer perguntar alguma coisa? Pode abrir e perguntar. Tá mudo. Tá mudo, professor. Tá mudo, Fleury. O senhor abriu de uma forma diferente. O senhor está falando, mas não estamos ouvindo, não, né, professor? Agora sim, fala. Eu fiquei com uma dúvida. Uhum. Lembra lá atrás, quando a gente estudou, você era instrutor da gente, posto lá com o Roberto, e ele coloca que você nunca deve agradecer a plateia, e sim parabenizá-la. Né? Parabenizo vocês por estarem aqui hoje, por ter deixado o conforto da sua casa, etc, etc, etc. Eu só queria que você diferenciasse para mim entender melhor. Quando você fala parabenizar, você fala parabenizar ao contratante, aliás, agradecer ao contratante e parabenizar o público? Não, você pode agradecer o contratante, parabenizar o público, ou agradecer o contratante, também agradecer o público. O importante é o senhor fazer uma referência à pessoa que está ali. Entendeu? Fazer uma referência a ela. Mas agradecer ou parabenizar. Tanto é que no exemplo eu falei, quero agradecer vocês por estarem aqui numa sexta-feira, e porque vocês não estão preocupados só com o lucro, é uma forma de você agradecer parabenizando, tá joia? Mas é isso aí mesmo, tá bom? Pessoal, então vou compartilhar minha tela, tá? A gente falou metade, vamos para a próxima metade, essa daqui eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Uma outra maneira é vocês abrirem com citações polêmicas, aí tem que tomar um cuidado, porque citações polêmicas pode gerar polêmica, ok? Então, você pode pegar uma citação polêmica, coloca lá e isso vai gerar na cabeça da pessoa um conflito, mas aí é bom sempre você falar, mas nós vamos explicar isso mais tarde, ou eu vou voltar nesse ponto mais tarde, tá bom? Porque senão alguém pode levantar o braço e já falar, não concordo, então toma cuidado, tá joia? Por exemplo, quem fala mais normalmente vende menos. Então, é uma citação polêmica, não necessariamente, entendeu? Motivação não é responsabilidade do líder. Pode ser, é polêmico, tá? Nem toda pessoa cansada precisa de férias. Às vezes precisa aprender a dizer não. Essa já é melhorzinha do que as outras duas. Então, assim, são coisas que você pode abrir. Uma outra coisa é a citação, ok? Aqui, ó, veja só, declaração polêmica é uma coisa que você escreveu para você chamar a atenção. E a citação você vai pegar uma frase de alguém que é referência e você pode abrir com ela. Ok? Então, são outras maneiras que você pode fazer para abrir uma palestra. Peter Drucker dizia, a cultura come a estratégia no café da manhã. Ok? Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Então, é uma citação que você pode abrir com ela, e aí você pode, inclusive, abrir para as pessoas participarem. O que você acha disso? Só que aí você tem que tomar cuidado para ser controlado. Você aponta para a pessoa. Você, Ana, o que você acha sobre isso? Você, Amadeu, o que você acha sobre isso? Porque se você abrir geral, pode ser que você perca um pouco o rebolado do negócio. Tá? Então, você pode pegar uma citação impactante e você vê qual é a temperatura das pessoas antes de você dar a sua palestra. É uma forma de você trazer elas mais participativas, é uma forma de você suscitar a confusão controlada, porque a confusão controlada é boa para a sua palestra. Por quê? Porque ela traz, como é que eu vou dizer assim, ela quebra traz atenção, tá joia? Então, é bom a gente pensar nisso também. São outras maneiras. Piada, bom, alguns eu falo com vocês, cuidado, né? Piada é uma das que eu falo. Cuidado. Por quê? A piada, toma muito cuidado, principalmente nesses momentos que a gente vive agora. Cuidado com a piada, tá? Piada com sexo, às vezes com diversidade de cor, de gênero, toma muito cuidado. Se você for fazer uma piada, faça uma piada inteligente, faça uma piada onde você pode, com mulheres, tá? Muito cuidado, né? Às vezes marido e mulher, toma muito cuidado. Uma vez, eu estava num evento do Roberto, e o cara fez uma piada sobre marido e mulher, e tinha um casal que estava lá, os dois, e não caiu bem, sabe? O casal não gostou, eu lembro que eu recebi essa reclamação, aí eu tive que pedir desculpa e tal, não foi comigo não, eu era o coordenador, né? Mas eu era a pessoa mais próxima, a pessoa vem reclamar comigo, eu sou um cara bem acessível, a pessoa vem reclamar comigo. Então toma muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo.
Nessa época agora também de direita, esquerda, cara, muito cuidado com piada. Então, escolha muito bem as suas piadas para você não cair no conto do vigário, tá joia? Então, ó, o que você pode fazer, o que eu acho que é inteligente de fazer com a piada, eu até ia colocar alguns exemplos de piada aqui e eu tirei, né? Nem coloquei lá na plataforma, você não vai ver. Na verdade, eu tinha até feito uma aula e eu tinha feito umas 3 ou 4 piadas. Aí eu falei, cara, depois eu olhei de novo aquela aula, olhei, falei, cara, quer saber, vou apagar essa aula. Aí apaguei essa aula, tirei as piadas e gravei uma nova aula. O que eu fiz, que eu achei que foi mais inteligente? Eu juntei a piada com a citação. Então, ó, aqui tem a citação do Peter Drucker e ali tem a citação do Jung. Tá? O que eu fiz, então? Eu peguei a piada, coloquei a citação deles e depois coloquei a piada. Então, você pode criar até um slide que entra só a citação do Peter Drucker e depois você clica de novo, entra a sua piada sobre a citação do cara. Aí eu acho que fica talvez mais inteligente, tá joia? Como dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste. No mundo corporativo, aquilo que você finge que não viu, vira uma reunião de 2 horas. Tá? Ou, por exemplo, Peter Drucker dizia, a cultura come a estratégia no café da manhã. Aí depois entra um outro slide grande ou entra no mesmo slide maior. Algumas equipes conseguem comer também a paciência do líder antes das 9 horas da manhã. Então, alguma coisa que você não ofende ninguém, que você pode juntar ali uma citação da pessoa e você faz uma piada em cima, tá bom? Bom, a 9ª maneira é uma dinâmica interativa que você pode fazer. E a dinâmica interativa ela pode ser de diversas maneiras. Aí é questão de você ter criatividade, tá? Levanta a mão quem já fez isso. Quem aqui perdeu uma venda e passou o resto do dia pensando, deveria ter falado aquilo, levanta o braço. Então você pode fazer uma dinâmica interativa para trazer as pessoas para participarem. Eu tenho 2 dinâmicas interativas que eu faço, ok? A Elaine já me viu fazer isso 300 milhões de vezes. E muitos de vocês aí que já me acompanham, que andam comigo há muito tempo, já viram fazer isso 300 milhões de vezes. Que vamos dizer, vou dar uma palestra sobre liderança, às vezes eu abro na palestra e falo, para você, o que é a liderança? Aí as pessoas falam, liderança para mim é isso, liderança para mim é aquilo, liderança para mim é aquilo, liderança... E aí depois eu entro com um conceito de liderança. Então eu trago a atenção das pessoas e eu entro com um conceito de liderança. Às vezes, 90% das vezes eu abro assim, quem acha que liderança aqui é difícil? Liderar aqui é difícil. Aí a galera levanta o braço. Ok. Agora, vou perguntar para você, me fala um comportamento que um líder precisa ter. Aí o cara fala, disciplina. Aí o outro fala, responsabilidade. Aí eu vou para o quadro, tá vendo ali o slide no quadro? Eu vou para o quadro e vou anotando. Quando o auditório é muito grande, por isso que eu deixei essa foto, tá? Quando o auditório é muito grande, eu não vou para o quadro. Eu dou um QR Code e ele digita no celular. Aí aqueles nomezinhos ali, ó, eles ficam mudando. Aí fica bem interativo, cara. Fica bonito, sabe? Aí fica mudando. Aí depois eu congelo a imagem e vou para o quadro, que foi exatamente o que aconteceu aí. Eu congelei a imagem, fui para o quadro, anotei os 10 maiores nomes e aí eu faço uma dinâmica com eles. Quem nasceu disciplinado aqui? Aí o cara, ninguém levanta o braço. Quem nasceu com coragem? Ninguém levanta o braço. Ou seja, é uma forma interativa. Cara, essa dinâmica mágica, não sei o quê, é a melhor dinâmica que eu faço. Gente, ela é tão simples. Marcelão já viu eu fazendo, né? Quem mais já viu fazendo aqui? Eu não lembro se o professor viu. O Marcelo tem certeza que viu e Dona Lídia também. Cara, o Marcão também. É muito simples. E ela, cara, abre um horizonte assim sobre liderança, traz as pessoas para uma participação que, cara, é uma maneira sensacional de você abrir sua palestra. Se eu tiver 5 minutos para falar, eu faço só essa dinâmica. Se eu tiver 10 minutos para falar, eu faço só essa dinâmica. Se eu tiver meia hora para falar, às vezes eu faço só essa dinâmica. Porque eu consigo fazer ela ficar completa no sentido de entregar uma ideia. Então, é uma maneira que eu posso abrir a minha palestra. Tem uma outra maneira que eu posso abrir minha palestra, que eu não gravei, mas eu prometo para vocês que eu vou gravar. Eu ensinei para a Silvia fez esses dias e ela me deu um depoimento que foi muito legal. Todas as vezes que a empresa me chama para falar sobre inteligência emocional, eu faço ela. Marcelo, dia 27 nós vamos estar juntos no evento de São Paulo, né? Dependendo, até a gente pode fazer ela. O que eu faço? Eu pego uma bola de aniversário e eu faço 20 perguntas. Aí já deixo uma bolinha dessa de soprar nas cadeiras. E aí eu entro. Pessoal, ó, antes da palestra, eu quero fazer um teste com vocês. Aí eu já entro brincando, não falo nem meu nome, não falo nada. Quero fazer um teste com vocês, eu quero ver como é que vocês vão reagir a esse teste. Ó, eu vou soltar 20 perguntas aqui. Se isso te incomoda muito, você
sopra a bola. Se isso te incomoda pouco, você sopra pouco. Se isso te incomoda muito, sopra muito. Se isso te incomoda, se não te incomoda, não sopra. É um balão de aniversário. E a pessoa vai, cara, lá para a 10ª bola, as bolas começam a estourar. Aí vira uma bagunça, cara. E aí começa a estourar. Só que as perguntas que eu faço são perguntas do dia a dia. Quando você chega em casa e você tem louça para lavar, isso te estressa pouco ou muito? Quando você chega em casa e a sua mulher pede para você fazer isso, te estressa pouco ou te estressa muito? Quando seu filho tira uma nota baixa na escola, te estressa pouco ou te estressa muito? Aí, cara, quando as bolas começam a estourar, aí eu sei que é a hora de eu parar. Aí eu paro e falo, tá vendo? Muitas vezes você acha que quem faz o seu saco estourar é o teu chefe. Mas você já vem com ele cheio de casa. Muitas vezes ele estoura porque ele já está cheio. Não é porque foi o teu chefe que encheu. Você não precisa, não é se livrar do teu chefe. O que você precisa é aprender a esvaziar o seu balão antes de vir para a empresa. E aí, eu dou uma palestra sobre inteligência emocional, pego um balão que está quase estourando com alguém da plateia, levo para o palco e começo a falar de 10 coisas que você precisa fazer no dia a dia para encher o seu balão. Aí vamos dizer, educação física. Tenha um hábito de atividade física. Aí eu conto por que a atividade física é importante. Eu vou e solto um pouquinho o balão, prendo de novo. Ter um tempo de qualidade com a família. Aí eu conto por que ter um tempo de qualidade com a família é importante. Eu solto o balão e prendo de novo. E vou contando. Quando chega lá no 5º, 6º, o balão está praticamente vazio. Aí eu chamo alguém da plateia e falo, aperta o meu balão e estoura. Aí o cara aperta e não estoura. Aí eu falo, a diferença é que você aprendeu a desinchar o balão. Ou seja, encher o seu balão, não encher o balão, não é uma opção. Você sempre vai encher o balão. Mas o que você precisa é aprender a desencher o balão. Você vê, uma dinâmica simples, com um balão de aniversário. E, cara, fica uma palestra sensacional. A Silvinha me ligou esse dia e falou, meu Deus, eu usei aquele negócio lá, eu ensinei ela a fazer. Ela falou, cara, as mulheres ficaram ligadas do começo ao fim. É descontraído, disruptivo, e você prende atenção. E a palestra inteira, você vai estar com um balão na mão e as pessoas vão estar olhando para o balão. Elas nunca vão esquecer sua palestra. Porque você abriu diferente e carregou diferente até o final. Tá certo? Então, o importante, pessoal, é a gente entender que a gente pode ser diferente. A gente pode fazer coisas diferentes. E, mais uma vez, eu digo para vocês, essa aula de hoje, nós chegamos ao 9º, eu vou para o último, tá? Porque a gente termina sempre antes das 9. Para dizer para vocês, nós falamos de 5% da sua palestra. 2 minutos da sua palestra. E o comandante Bruno aí sabe. Sou coronel do Exército. Hoje, fazer palestras diferentes, eu não faço palestras comuns. Eu faço palestras diferentes. E fazer diferentes não é fazer mágica, não é fazer isso, não é fazer aquilo. É fazer palestras que realmente prendam as pessoas. Tem pessoa que não faz mágica, tem pessoa que não canta, tem pessoa que não dança. Eu não canto, não danço, mas tem pessoa que não gira prato, e que a palestra dela é extremamente engajadora. O Cortella não usa nem slide. E a palestra do Cortella é extremamente bacana de ouvir. Ele te envolve com as palavras. O seu desafio é ser diferente e fazer as coisas da forma organizada. Veja como que você escolher uma abertura certa prende o colaborador do início ao fim da sua palestra. A nossa proposta não é que você tenha uma palestra. A nossa proposta é que você tenha um negócio de palestra. Eu quero que você ganhe dinheiro com palestra. Eu quero que você venda palestra. Esses dias a Silvia me ligou e falou assim, Medeiros, me convidaram para dar uma palestra em tal lugar, eu vou fazer isso. Eu falei, não, você vai cobrar pela palestra. Não, mas você vai cobrar pela palestra. Coloca na proposta aí 6 pau. Não, mas o cara não... Coloca na proposta 6 pau. Se você não colocar, eu não vou te ajudar. Aí eu falei para ela, se você acha que são poucas pessoas e tal, você vai colocar 6 mil e vai dar 50% de desconto. Ela colocou 6 mil na proposta, deu 50% de desconto, o cara pagou e não reclamou nem R$1. Aí com o dinheiro da palestra, ela comprou lá os negócios que ela precisava comprar e tal. Eu falei para ela, tá vendo? Então o que eu quero é que vocês tenham um negócio. Hoje eu fechei 4 palestras. Não foi hoje. Hoje eu fechei 2 e anteontem eu fechei 2. O mercado não tá legal. Esse dia eu falei com a Elaine, falei, cara, o mercado tá tenso, tá complicado. Mas tem uma empresa que eu fiz um evento em Cuiabá, a Elaine até estava nesse evento, e essa empresa ficou de me contratar e não tinha me contratado. E aí hoje, ontem e anteontem eles me ligaram
eles são regionais, o regional do Norte me ligou, me contratou para 2 eventos, e o regional do Centro-Oeste me ligou hoje, me contratou para 2 eventos. Eu fechei... Posso só fazer uma consideração, Medeiros? Pode, coach. Mês de Copa do Mundo, gente. Mês de festa junina, mês dos namorados. Mas, assim, tradicionalmente, o mercado de palestra, ele sempre é muito aquecido no segundo semestre. Nesse período de férias, às vezes é meio diferente, mas é um breve período. Garanto que o Medeiros fez muita palestra já esse ano. Então, assim, foi o que a coach falou. Fez ou não, Medeiros? Fiz bastante palestra esse ano. Tive até na terra do comandante aí, do seu Fleury, lá em Rondônia. Então, pessoal, eu sou feio. Nessa última semana eu vendi 4 palestras. Cara, é 60 mil. Pra quem tá falando que o mercado tá difícil, hein? Não, e tá difícil esse ano. Tá difícil. O mercado esse ano tá mais difícil por causa da Copa do Mundo e da eleição. Mas são 60 mil. É 4 vezes o salário do coronel. Tá? Então, onde eu quero chegar com vocês? Eu não quero que vocês tenham uma palestra. O meu objetivo não é ensinar você a fazer uma palestra. Isso você aprende no YouTube. Meu objetivo é ensinar você a criar um negócio de palestra. Isso aqui é um negócio. Tem que ter fluxo de caixa, tem que ter o dinheiro da empresa, o dinheiro do empresário. Então, esse é o meu maior desafio, para mim e para vocês. A gente fazer o negócio ser profissional. Tá? Bom, então, para a gente encerrar, a gente tem a 10ª maneira. Caso você queira embarcar com a gente, olha, vai ser um prazer ter você com a gente na mentoria. Tá? É só me chamar depois no WhatsApp, a gente vai estudar a melhor maneira para você entrar. A gente estuda um fluxo de caixa que fica bom para você, mas não deixa de participar. O dia que a Elaine virou para mim e falou assim, Major, eu acho que você pode ser um bom palestrante. O dinheiro que eu paguei para fazer o curso era exatamente o dinheiro, praticamente o meu soldo daquele mês. Eu era casado, tinha 2 crianças e a minha mulher trabalha em casa. Eu lembro que foi um parto de ouriço. Eu olhei e falei assim, mas eu vou fazer. E fui. Hoje, eu saí de casa, para sair de casa eu já ganho isso. Então, é um negócio. Tá? E o Janderson, esse camarada que eu fui lá assistir o evento dele hoje, o pai dele era caminhoneiro igual o meu. E o pai da Elaine acho que é caminhoneiro também. O pai dele era caminhoneiro igual eu. Moleque pobre, que trabalhava vendendo coisa na rua. Cara, o moleque hoje está muito bem. Com palestra. Ele cobra mais caro que eu. Então... O sucesso é mandioca mesmo. O sucesso é mandioca. É o nome do livro dele. Tá certo? Então, pessoal, a oportunidade, ela bate na nossa porta. Eu hoje fiz um vídeo no Instagram, porque realmente foi o que eu senti, sabe? O goleiro do Cabo Verde fechou o gol contra a Espanha. E estava todo mundo falando desse cara na internet. Ou seja, a oportunidade que ele teve, ele estava preparado. Talvez você vai passar 2 anos com dificuldade de vender uma palestra com cachê alto. Mas vai ter um momento que a oportunidade pode bater e você tem que estar preparado. E talvez com o que você aprende no YouTube, você não consegue fazer uma palestra de cachê alto. Tá certo? Bom, então vamos lá para a gente encerrar. Temos a 10ª maneira. Tá? Qual que é a 10ª maneira? Qual que é a 10ª maneira de abrir uma palestra? Quem arrisca? Qual que é a 10ª maneira de abrir uma palestra? Quem arrisca? Arrisca aí, dona Lídia, a senhora que é sábia. A sua. Tá certo? A 10ª é a sua. É a que você vai escolher. Então, não importa qual seja a sua maneira, desde que ela traga curiosidade, que ela seja diferente. Faça uma pergunta, conte uma história, traga um dado impactante, faça igual a Nil falou, traga uma música, desde que você consiga casar com o que você fala e com o que você faz, é excelente. Faça uma afirmação provocativa, enfim, o importante é você entender uma das grandes lições que eu aprendi ao longo da minha jornada. Tá? A palestra não começa quando você começa a falar. A palestra começa quando as pessoas começam a te ouvir. E essas aqui, ou essas 10 maneiras, ou 9 maneiras, não foram maneiras de você iniciar uma palestra. O que eu tentei trazer para você hoje foram mecanismos psicológicos para você pescar a atenção da sua audiência. O grande palestrante, ele vai pescar o mecanismo adequado. Todos esses que eu falei para vocês, eu não vou dizer que todos eu uso, porque seria mentira, mas 60% eu uso. Alguns eu não uso, mas eu já vi usar. Mas 60% eu uso. Às vezes, eu uso a dinâmica do prato no início da palestra, às vezes eu uso no final. Às vezes, eu uso a mágica no início, às vezes eu uso no final. Às vezes, eu uso aquela dinâmica do quadro no meio e às vezes eu uso no início. Tudo depende do briefing e depende da ideia que eu quero passar para a minha audiência.
Então, o importante não é você ter uma palestra toda estruturada e nunca mais mexer. O importante é você ter as peças e você saber mexer o tabuleiro, de acordo com a necessidade da plateia. Mas o mais importante é você aprender que você precisa abrir de forma disruptiva, porque quem quebra o padrão chama a atenção. E o meu objetivo é que você quebre o padrão e que você chame a atenção. Tá joia? Faltam 5 minutos para o nosso horário. Essa madrugada eu viajo cedo, então também preciso terminar para que a gente possa fazer as outras coisas, né? Queria perguntar, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Abre o microfone ou cale-se para sempre. Fala, pastor Rufino. Ô Medeiros, você tem ideia de qual vai ser o dia da aula? Não, é sempre terça-feira. Sempre terça-feira, legal. Sempre terça-feira, tá? É assim, ó, a nossa mentoria, a aula é sempre a cada 15 dias. E as aulas abertas são a cada 15 dias. Alguns momentos especiais, como hoje, eu junto a mentoria com a aula aberta. Mas é difícil isso acontecer, tá? Na próxima terça-feira a aula é aberta, é uma aula sobre assuntos que não são sequenciados, e na outra quinta-feira, na outra terça-feira é a aula da mentoria, tá? Para quem está na mentoria, eu vou mandar um e-mail, eu vou mandar no grupo do WhatsApp qual vai ser ou quais são as aulas que vocês devem assistir para a nossa próxima aula. Então, a partir de hoje, eu vou estar sempre botando conteúdos na plataforma e falar, assista essas aulas, porque na próxima aula nós vamos tratar desse assunto, tá certo? Então, amanhã eu vou colocar no grupo da mentoria quais são os vídeos da plataforma que você deve assistir. Então, vou dizer, ó, preciso que você assista, nós vamos trabalhar com a última parte do posicionamento, vou falar, ó, preciso que você assista os vídeos de território tal, tal e tal. E aí, na semana que vem, na próxima aula, a gente vai fechar território, porque na outra, a gente já vai começar a escrever sua palestra. Tá joia? Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, pessoal, para quem não tem meu WhatsApp, tá? Eu vou colocar meu WhatsApp aqui. Podem me chamar no WhatsApp. Se você quiser marcar um horário para saber as condições da mentoria, como é que funciona, o que dá para fazer, o que não dá, é só me chamar no WhatsApp. Provavelmente não vou conseguir conversar com você amanhã, mas se, dependendo do horário, se a Elaine tiver, a Elaine fala com você, e nem na quinta, porque eu estou em Goiânia, no cliente, tá? Mas depois de sexta-feira a gente pode também marcar um horário, mas se você quiser, amanhã, quinta-feira, se a Elaine, dependendo do horário que você puder e a Elaine puder, a gente pode alinhar isso daí, conversa com a Elaine e aí vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Aí eu passo o telefone da Aninha para vocês, a Aninha ajeita na agenda com a Elaine ali e marca com vocês, se vocês quiserem conversar sobre a possibilidade de estarem com a gente na mentoria, tá bom? Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, nem queria agradecer a Ana, né, pela parceria de sempre, está sempre me apoiando aí nas aulas, a Elaine, todos vocês aí que participaram com a gente, e digo sempre, 10 maneiras de abrir a sua palestra, 9 eu te ensinei, e uma fica para vocês, tá bom? Vamos lá, Brunão, fala aí, levantou a mão. Perfeito, comandante, só para entender melhor, os planos do curso vão ser disponibilizados aqui nesse grupo que chamou a gente para essa aula? Não, ó, o Viver de Palestra é um grupo grande, aberto, que é onde eu dou as aulas gratuitas, e eu dou dicas, dou aulas gratuitas. A mentoria é um programa fechado que começa do zero, e aí na mentoria, qual que é a diferença? Na mentoria a gente vai construir juntos. Você vai escrever os exercícios, eu vou corrigir teus exercícios, a gente vai fazer junto a sua abertura, cada um de vocês vai criar uma abertura e eu vou ler a abertura, ou a Elaine vai ler a abertura e a gente vai corrigir. Depois nós vamos para o segundo passo da sua palestra, que é a anamnese. Depois vocês vão construir a anamnese, nós vamos olhar, vamos corrigir, vamos falar, tá ótimo. Depois nós vamos para os passos, depois nós vamos para isso, para você terminar com a tua palestra pronta. Lá nesse grupo que é o Viver de Palestra, não, ali é aberto. Ali é uma oportunidade que a pessoa tem de assistir algumas aulas e ela despertar nela o interesse de vir participar com a gente na mentoria. Sim, senhor. Então quer dizer que todas as aulas dessa mentoria são ao vivo, não tem nada gravado? Não, ela tem todo o curso gravado. Ok. Só que mesmo com todo o curso gravado, a gente faz as aulas ao vivo terça-feira para discutir as aulas. Por Sim, exemplo, senhor. essa aula que eu dei aqui, ela está toda na plataforma. As 10 maneiras. Sim, senhor. Entendeu? Perfeito. Só que tudo que tem na plataforma a gente vai fazer aqui também. Só que a partir da semana que vem eu vou começar a andar com o pessoal da mentoria diferente. O que eu vou fazer? Eu vou dar a missão para eles assistir a aula, e quando eles vierem para a aula, a gente não vai falar mais do conteúdo. Nós vamos falar, por exemplo, hoje, vou pegar e vou falar assim, Amadeu, das 10 maneiras, qual foi a maneira que te chamou mais atenção para você iniciar a sua palestra? Professor Rufino, das 10 maneiras, entendeu? Hoje eu dei a aula. Então Sim, a nossa senhor. ideia é passar para um outro processo agora. Porque o que a gente percebeu? Como a gente dá aula aqui e o aluno volta na outra semana, esse lapso temporal, o aluno se perde. Ele não faz, ele não entrega.
Então a ideia é fazer ele assistir a aula, e quando ele vier para a aula, a gente vai dar um ampassant na aula e vai... Bom, Mamadeu, qual que você gostou mais? Como é que você pensa em botar isso no seu tema? Dona Lídia, na terapia capilar, qual das 10 maneiras a senhora viu e qual que a senhora acha que vai caber mais no seu negócio? Me explica como é que a senhora está pensando em abrir. Então vai ser uma aula de abertura, mas não uma aula que eu vou dar aula. É uma aula que nós vamos construir junto. Tá? Então a partir da semana que vem nós vamos rodar assim na mentoria. Por isso que eu falei que no grupo da mentoria eu já vou dar o primeiro exercício. Nós vamos começar praticamente do zero, construindo isso daí, para a gente ir até o fim. Tá bom? Sim, senhor.